Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de uma HQ nacional, Quem Matou o Caixeta, publicação que foi financiada no Catarse e depois incorporada ao catálogo da editora Avec, escrito e desenhado por Rainer Petter. Publicação que saiu nesse formato widescreen, né? Olha só. Publicação que conta com bom acabamento gráfico, capa cartonada, papel couché de alta gramatura, cerca de 95 páginas coloridas, ao preço de R$ 39,90, mas dá para você achar com desconto e eu vou deixar o link na descrição. Galera, esse é o tipo de HQ que não tem como você fugir de uma certa polêmica, de algo que está em voga nos dias de hoje, que é exatamente a liberdade de expressão, ou até onde vai a liberdade de expressão, a censura, o mimimi, os exageros, a utilização da ideia da liberdade de expressão para ofender outras pessoas. E o Rainer Petter faz um trabalho realmente bem interessante e que faz você refletir sobre questões que estão realmente no dia a dia de nós brasileiros, que estamos passando aí por um certo momento de transformação, principalmente cultural, com relação ao que a gente pode falar, com quem pode falar, e é uma coisa que inclusive eu já venho abordando aqui no canal quando tem a ver com os quadrinhos que estão em pauta para a resenha. E aqui nós temos então um quadrinho que vai mostrar um youtuber, sim, o Caixeta, um carinha que tem uma caixa na cabeça, como ele vivesse somente naquele mundinho, né, sem sair da sua caixinha. E ele faz vídeos para causar riso ao público, mas em alguns momentos ele acaba passando dos limites. Muita gente fica revoltada e começa a cobrar a morte do cara, né? Aqueles ataques raivosos por conta de atitudes que seriam até machistas, preconceituosas, e o Caixeta acaba sumindo. E diante desse cenário surge a pergunta: quem matou o Caixeta? O Rainer Petter faz um trabalho bem interessante em termos de narrativa, porque cada página representa uma tela, como fosse uma tela de TV ou uma tela de computador, onde mostra esse Caixeta fazendo os seus vídeos, polemizando, e as pessoas sendo entrevistadas ou dando pitacos sobre o que acha do Caixeta. E você percebe pela representação desses personagens que tem a ver com a personalidade deles. Por exemplo, o Cérebro, de Pink e o Cérebro, é um cara mais frio, mais racional, um tanto cruel, eu diria, entre outros personagens que são utilizados na trama, mas obviamente eu vou deixar para você decifrar a correspondência entre as máscaras e a atitude desses personagens. O roteirista cria uma história realmente bem interessante com relação a essas metáforas que ele coloca na HQ, principalmente essa caixa na cabeça do protagonista. O desenvolvimento, ele deixa você com uma expectativa de saber o que aconteceu com o Caixeta. É realmente uma publicação que eu indico para vocês, aquela galera que está mais surfando na onda do que está acontecendo na atualidade relacionada às redes sociais. Eu acho que vai curtir bastante essa publicação, ainda que você não venha concordar com alguns dos argumentos utilizados nesse quadrinho. Ainda assim, é um quadrinho que eu dou uma nota 8,5, e aqui eu vou fazer uma abordagem com relação a essa temática, inclusive alguns pontos colocados pelo autor, de que eu particularmente discordo. Primeiramente, nós temos que ter a percepção de que de tempos em tempos o mundo acaba mudando. Então não adianta você simplesmente falar: na minha época era melhor, na minha época não tinha tanto mimimi, esse politicamente correto tá uma desgraça, o que eu concordo em partes, e eu já vou entrar nesse mérito aí. Só que nós temos que ter ideia de que coisas que nós fazíamos no passado eram aceitas e hoje não são mais. Assim como coisas que eram proibidas no passado, hoje são aceitas. É uma questão simplesmente de mudança social e cultural. Obviamente que nós estamos diante de casos onde nós temos o retrato do exagero. Aqui, de Quem Matou o Caixeta, nós temos aquele extremo da pessoa que simplesmente fala o que der na telha, sem se preocupar se vai ofender outras pessoas. Aliás, muito me parece
que o Caixeta, ele fala exatamente para ofender as pessoas. Não é como se fosse aquela brincadeira que saiu simplesmente mal, não. Ele realmente, aparentemente, tem uma intenção de ofender. Por outro lado, nós temos um outro extremo, que são aquelas pessoas que gostam de inventar, mentir, interpretar as coisas de forma absurda. Né? Você vê, por exemplo, aquele post do Jacaré Banguela que fala da roupa do filho do Will Smith. Sim, ele estava vestido como um flanelinha. Só que ao mesmo tempo as pessoas elas vão associar aquilo com racismo e eu fico, what the fuck, ele nem falou de cor de pele. Então as pessoas elas tendem a deturpar, a tentar criar uma polêmica para ferrar a outra pessoa. E como eu já disse até em outros vídeos, esses justiceiros sociais, normalmente, eles são os caras que pregam a paz e o amor, o respeito ao próximo, mas diante de algo que não dá uma margem para você falar que houve preconceito, os caras vão, preconceito racial no caso, eles vão lá e não querem nem saber, faz um efeito manada e sai linchando, prejudicando todo mundo. Quando você tem realmente situações onde você pode direcionar essa energia para conseguir melhorias. Né? Teve um edital aqui no Paraná, acho que foi para cabo da Polícia Militar, algo nesse sentido, que usava um termo, pelo menos na minha opinião, totalmente absurdo, dizendo que a pessoa que fosse fazer o concurso, que era para homens, mulheres, enfim, tinha que ter masculinidade. Pô, o que seria masculinidade? Sabe? Você pode, obviamente, ter aquele senso comum de masculinidade, mas você não pode exigir que uma mulher seja masculina para ser PM. Você tem outros elementos para serem avaliados, como a coragem, aquela ideia de ser uma pessoa combativa. Esse tipo de coisa não é restrita ao sexo masculino ou sexo feminino. Obviamente que você pode ter uma predominância disso no sexo masculino, mas num edital de concurso, eu acho que você não pode utilizar esse tipo de termo. E aí, diversos grupos, inclusive LGBT, fizeram aí um protesto, um pedido, e a governadora pegou e falou, não, pode riscar esse termo, vamos refazer essa parte. Pô, bacana, a energia foi realmente bem gasta. Agora a galera fica lá caçando Twitter antigo, como fizeram com o James Gunn, que acabou provando do próprio veneno, não é mesmo? E parece que ele era meio lacrador, gostava de ficar criticando, tacando pau nos outros. O que aconteceu? Telhado de vidro. Meu amigo, todos temos telhado de vidro. Você não pode ficar querendo julgar os outros por coisas que fez no passado. Ora, você não fazia cocô na fralda? Agora eu vou voltar lá para o passado para dizer que você é um cagão? Não faz sentido. Eu falo de posts antigos e coisas que não estão mais representando a pessoa naquele momento. As pessoas passam por diversas fases da vida. Tem uma matéria que eu vi da Fernanda Montenegro, que é uma das melhores atrizes de todos os tempos aqui no Brasil. E lá no passado ela fazia a representação do blackface, né? Que para quem não sabe era quando um artista branco se pintava de preto para representar alguém da raça negra, raça entre aspas, né? Então aquilo na época era o contexto que tinha. Você não pode dizer que agora a Fernanda Montenegro é racista ou que ela fez isso e aquilo de errado, porque aquilo foi há cerca de 50, 60 anos atrás. Então eu acho que falta uma ponderação na hora das pessoas brigarem pelos seus direitos. Eu acho que você tem sim a liberdade de falar o que você pensa e as pessoas pararem com essa ideia de eu tenho que interpretar isso da forma mais negativa possível, porque eu quero ferrar esse cara. As pessoas parecem que estão com uma certa limitação intelectual, uma doença coletiva, no sentido de querer fazer esse tipo de censura, sendo que a liberdade de expressão é um dos bens mais preciosos que a gente tem. Além disso, e aqui falando da HQ, nós temos uma parte em que o Caixeta, ele está ali sofrendo uma espécie de remorso, refletindo um pesadelo que está tendo na mente dele, e nós temos aqui algumas coisas que estariam erradas no conceito do Caixeta. Então, por exemplo, ó, vai que ela é puta, ok? Ridículo, né? Ela dá pra qualquer um. Esta sim é uma mulher de respeito. Amigão, mostra quem é que manda nessa relação, sabe? Isso num tom sério, não num tom de brincadeira. Aí você tem alguns trechos que eu falo, meu, não faz sentido.
Por favor, primeiro as damas. Como isso pode ser ofensivo? Então, quando eu vi isso na HQ, eu falei, uau, não. Você ser gentil é errado? Tem algum machismo em você querer falar que primeiro as damas, você abrir a porta para uma mulher, você querer pagar uma conta? Eu não consigo ver isso como um machismo. E, desculpe, acho absurdo quem acha esse tipo de coisa, porque nós não estamos falando de algo que está desmerecendo a mulher. Você está querendo ser gentil, você não está tratando ela como uma inferior, mas sim como você é um cara respeitador, que você quer ajudar ela ou dar uma preferência. Esse tipo de coisa que daí eu acho que perde um pouco da credibilidade. Assim como, você não pode falar a palavra denegrir. Então você falar denegrir, porque denegrir vem de negro, ou qualquer coisa do tipo, e daí é algo negativo, e está relacionado a uma cor de pele. What the fuck, meu Deus do céu, eu não estou falando da pessoa, estou falando de denegrir, um verbo, uma palavra. Então eu não consigo ver sentido nisso, de você querer alterar até mesmo o vocabulário, porque olha, você pode vir a ofender uma pessoa. Como que eu vou ofender uma pessoa? Faixa preta. Quem que é o faixa preta no jiu-jitsu, no judô? É o cara mais foda, né? Ainda que tenha faixa coral, mas assim, é o cara que chegou na faixa preta. É o cara fodão, o faixa branca. O faixa branca é o cara iniciante. Isso está denigrindo a pessoa branca? Não faz sentido. Mas Fernando, quem sofre preconceito é o negro e não o branco. Mas não por conta disso. Não por conta disso. Você entendeu? Então, esse tipo de exagero, eu acho que faz perder a credibilidade de diversos movimentos que, pelo menos em tese, no papel, parecem legítimos. Você fala, deu branco. What the fuck? Meu Deus do céu, que horror! Você está ofendendo uma pessoa branca. Não, eu fico imaginando Star Wars, né? Venha para o lado negro da força, que seria o lado ruim. Será que eles vão ter que mudar isso em nome do politicamente correto? Entendeu? É muito estúpido esse tipo de abordagem. Outra coisa, já para finalizar, não deixar esse vídeo tão extenso, nós temos algumas questões, como eu disse, que temos que ter bom senso. A pessoa fala, se ela se ofendeu, você não pode falar. Como assim? A pessoa pode se ofender por qualquer coisa. Se eu chegar e falar, pessoal, daqui eu vou no mercado, vai aparecer um comentário ali, como já surgiu comentários absurdos, mas não sobre esse caso em específico, falando, Fernando, você vai no mercado, enquanto tem pessoas passando fome na rua, olha as pessoas que estão lá precisando de comida e você vai lá comprar um salgadinho, vai tomar uma cerveja, que absurdo. A pessoa vai falar que se sentiu ofendida com eu simplesmente falar que vou no mercado. Você está entendendo? Então, as pessoas elas têm que parar um pouco de serem tão sensíveis, de serem tão ultrajadas, se sentirem humilhadas por coisas que não são diretamente ou que não são obviamente ofensivas ou intencionalmente ofensivas. Você ficar dizendo que você não pode dizer isso porque eu me senti ofendido, você não é negro, você não é branco, você não é... Não existe isso, meus amigos. Você precisa usar do bom senso e não ficar se vitimizando. Esse tipo de pessoa me parece insegura, um tanto frustrada na vida, que fica buscando elementos para poder chamar a atenção, criar uma confusão e ter um certo protagonismo. Quando na verdade você deveria simplesmente relevar algumas coisas que são ditas, ainda que eventualmente você se sinta ofendida. Se você sair na rua, você pode passar por situações que vão te causar desconforto, entendeu? Mesmo que não seja com relação a preconceito, e nem por isso você vai sair gritando com a pessoa, dando tapa na cara da pessoa, você vai... cara, deixa pra lá. O cara buzinou no trânsito pra você, você não precisa descer do carro, descer a porrada no cara, xingar. Cara, buzinou, você máximo buzina de volta, uma coisa ou outra, e morre o assunto. Mas não, tenta-se sempre criar toda uma situação de tempestade em copo d'água, né? Para ferrar o outro, querer ver o outro lá morto, desempregado.
Então eu acho que da mesma forma que nós temos aqui o Caixeta representando sim algumas pessoas que realmente agem dessa forma, que têm a mente muito fechada, vivem numa casinha, utilizam da liberdade de expressão para soltar o seu preconceito ali velado, coberto. Em outros momentos nós temos, por outro lado, na verdade, não outros momentos, por outro lado nós temos as pessoas que exageram, que forçam, que realmente criam situações que não correspondem ao que foi dito, criando inclusive consequências totalmente desproporcionais, que fogem do controle. E são essas mesmas pessoas que defendem a diversidade de pensamento, diversidade disso, diversidade daquilo, respeito ao próximo, mas a gente sabe que na verdade pregam uma coisa, mas fazem outra. Inclusive, como eu já disse, muito dessas pessoas que gostam de apontar o dedo, fazer interpretações negativas, elas estão sofrendo do mesmo mal, estão provando do mesmo veneno. A gente viu aí o Bruno Galhaço, aquele Cauê Moura, e não estou passando pano para os outros. A questão é, todo mundo tem telhado de vidro. Cuidado na hora de você apontar o seu dedinho, meu amigo. Então é basicamente sobre isso que a HQ está falando, e aqui eu deixei a minha opinião porque está relacionada a esse quadrinho, antes que alguém venha dizer que eu estou politizando demais as coisas. Tem tudo a ver com essa publicação aqui. Então é isso daí, galera. Um abraço para todos. Fui! Não esquece de deixar seu comentário.